Com apenas 16 anos eu me tornei sócio de uma empresa sem fazer muito esforço e sabe qual que é o melhor? Foi tudo da minha casa mesmo, pelo meu celular e ainda por cima eu recebo para ser sócio dessa empresa. Você também pode se tornar sócio não só de uma como de várias empresas, então nesse vídeo eu vou te contar o passo a passo que ninguém te conta de como se tornar sócio de uma empresa grande com pouco dinheiro, então fica até o final do vídeo. Olá, para você que faz parte do nosso time e quer saber como se tornar sócio de uma grande empresa com pouco dinheiro, e olá para você que não é inscrito, que não faz parte do nosso time, então já se inscreve, ativa o sininho de notificações para não esquecer de enriquecer. Primeiramente eu tenho que explicar o que é virar sócio de uma empresa, de acordo com o dicionário do nosso canal. De acordo com o dicionário do nosso canal, virar sócio de uma empresa é o que compartilha algo ou faz coisas em conjunto com um aliado ou parceiro. Ou seja, sócio é basicamente unir ou juntar duas ou mais pessoas para conseguir prosseguir com os projetos que os dois desejam, ou seja, um ajuda o outro. Primeiramente, existem vários tipos de sociedade, só que se eu falar cada tipo de sociedade aqui, você vai achar que eu estou falando outra língua. Então, como eu sou uma pessoa boa, eu vou falar apenas do tipo de sociedade da qual eu faço parte e que você também pode fazer, que é a comandita por ações. Calma que eu já vou te explicar e você vai ver como que é fácil. Se até eu, que sou menor de idade, aprendi, você também pode aprender. Se você está tendo acesso à internet, se você está tendo acesso a esse vídeo, não tem nada que te limita a aprender sobre esse assunto. Bom, quando a gente fala de sociedade, já vem aquela coisa na nossa cabeça. Olha, pode ser uma oportunidade de crescimento, mas também vem aquela outra coisa na nossa cabeça. Pode ser a pior burrada que você faz na sua vida. Então, por isso que você tem que analisar antes, você tem que estudar antes, você tem que conhecer a pessoa antes de fazer uma sociedade. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo aqui no canal contando se uma sociedade é boa ou não, deixa aqui nos comentários para mim te ajudar. No caso da sociedade comandita por ações, para ficar mais fácil, para não confundir a sua cabeça, vamos só falar sobre ações. É quando o capital de uma empresa é dividido por cotas. E é exatamente essas cotas que você pode investir e se tornar sócio dessa empresa. Vamos supor, para ficar mais fácil, imagina que você fez uma pizza em casa e essa pizza é a sua empresa. E aí você quer dividir essa pizza com outras pessoas. Então você vai lá e fatia essa pizza em 2 pedaços, ou em 4 pedaços, ou em 8 pedaços. E aí você vai lá e divide, por exemplo, essa pizza em 8 pedaços. Então você vai sair vendendo 8 pedaços para 8 pessoas que quiserem comprar o pedaço da sua pizza. Então cada pessoa vai ter um pouquinho do seu negócio. Deu para entender? E essas cotas estão disponíveis para você investir na tão conhecida Bolsa de Valores. É por lá que são negociadas essas cotas. E a B3, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira, existem diversas bolsas de valores de cada país, a nossa se chama B3. E é por lá que você vai investir nessas empresas. E hoje, atualmente, ela possui mais de 350 empresas listadas nelas, ou seja, 350 empresas que você pode investir e se tornar sócio. Ah, mas Braia, como é que eu faço para comprar essas cotas? Você precisa de uma conta aberta em uma corretora de valores. E se você é menor de idade, você pode investir com o nome dos seus pais, claro, com a autorização deles. E assim que você abre a sua conta lá na corretora, que você escolhe a melhor corretora para você investir, inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando como escolher a melhor corretora, você vai abrir o Home Broker, que é basicamente onde você compra e vende essas cotas. É muito fácil investir, porém exige muito sangue frio, porque você pode ganhar muito dinheiro, mas você também pode perder muito dinheiro. E esse sangue frio você não adquire de uma hora para outra. Você tem que começar do básico, você tem que entender o mercado aos poucos. Mas uma boa notícia é que você não precisa de ser um profissional para investir, você não precisa de ser um economista. Eu, por exemplo, mesmo invisto
e eu não sou formado na área. E você também pode investir, porém eu invisto com tranquilidade porque eu sei o que eu estou fazendo. Você também tem que saber o que você está fazendo. Você não pode chegar lá e colocar o seu dinheiro em qualquer ação, comprar qualquer cota achando que vai ganhar muito dinheiro, não. Antes de investir em ações, antes de se tornar sócio de uma empresa, você precisa de ter a sua reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é basicamente o seu custo de vida de 6 meses a 1 ano. Se você tem um emprego fixo, você precisa de ter uma reserva de emergência de 6 meses. Se você tem um emprego que não é fixo, você precisa de ter uma reserva de emergência de 1 ano. Inclusive, se tiver mais dúvidas de como montar a sua reserva de emergência, já tem vídeo aqui no canal explicando como montar a sua reserva de forma rápida e precisa para você começar a investir o quanto antes, principalmente nesse tempo de pandemia. Ai, mas por que eu tenho que ter uma reserva de emergência para investir em ações? Porque investir em ações, comprar cotas de uma empresa, você corre risco de perder dinheiro. Aquela empresa que você investir pode falir. Imagina você perder o seu patrimônio todo. Então, por isso, você tem que diversificar a sua carteira, você tem que ter a sua reserva de emergência para caso algum imprevisto aconteça com o seu dinheiro. Mas é por isso que você vai estudar e analisar a empresa antes que você vai investir, né? É só chegar lá na Bolsa de Valores e comprar cota de qualquer empresa, não. Você vai estudar aquela empresa antes e você vai investir em empresas que você acha que tem um potencial de crescimento. E como que você ganha dinheiro com ações? Por exemplo, você foi lá na Bolsa de Valores e comprou uma cota de uma empresa por R$10, uma empresa que você acredita que tem potencial de crescimento. Então, daqui uns anos, a gente não sabe, daqui um mês, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não tem como prever, a cota dessa empresa pode estar valendo 20, 30, 40 reais. Então é assim que você ganha dinheiro com ações, ou seja, você investiu R$10 e recebeu de retorno, se você lá vender a sua cota da sua ação por R$40, você vai ganhar R$30 de retorno desse patrimônio que você investiu. Mas também, antes de investir em ações na renda variável, você precisa de saber o seu perfil de investidor. Existem 3 tipos de investidores. Primeiro, o investidor conservador, que é aquele iniciante que está começando no mundo dos investimentos agora. Ou seja, ele não conhece muitos investimentos além da poupança. Ele tem medo de perder dinheiro, então ele prefere investir em tipos de investimento que não corre tanto risco de perder dinheiro, como alguns investimentos da renda fixa. Também tem o investidor moderado, que já está um pouco mais preparado para correr risco, ou seja, ele já tem a reserva de emergência dele e ele busca outros investimentos com melhores rentabilidades, ou seja, investimentos que têm um pouco mais de risco. E por último, o investidor arrojado, agressivo, que ele não tem mais medo de perder dinheiro, porque ele tem ideia do que ele está fazendo. Ele sabe que a rentabilidade que ele vai ter vai ser muito maior que as perdas dele. E caso alguma coisa aconteça, ele tem a reserva de emergência. Deixe aí nos comentários qual tipo de investidor você acha que é. E quais são as vantagens de investir em uma ação? Primeiro é que você pode investir com pequenas quantias. Você não precisa de muito dinheiro para se tornar sócio de uma empresa. Hoje você se torna sócio de uma empresa com apenas R$1. E se você estranhar na hora que você for comprar sua ação na prática, por exemplo, vamos supor que a cota de uma empresa vale R$5 e assim que você vai lá no home broker e digita o código dessa empresa, aparece o preço de R$500. É porque você está comprando um lote de ações com 100 ações. Mas para você comprar apenas uma ação, você tem que digitar o código da empresa e colocar um F de fracionário. É assim que você compra apenas uma ação. Então o preço vai lá se reduzir para R$5 e você vai comprar apenas uma ação ao invés de várias, ao invés de 100 ações. Segunda vantagem é que você investe de casa mesmo, pelo celular, pelo computador, pela conta da corretora, de qualquer lugar, de qualquer estado. Você pode investir sem dor de cabeça, com contrato, com papelada e documento. Inclusive, sabe fazer? Vou me tornar sócio de uma empresa agora. Eu vou comprar uma ação agora e já vou. Fiquei até animado para a terceira vantagem, que é a alta possibilidade de rendimento. Quando você investe em uma ação, a possibilidade de você perder
o investimento que você fez é de 100%, mas a possibilidade de você ganhar é ilimitada, ou seja, muito mais que 100%. Você pode ganhar 500%, 1000%, é tudo ilimitado, ou seja, quando você investe, você pode ganhar altos rendimentos, e quanto mais você diversifica a sua carteira, menores as chances de você perder 100%. Inclusive, não invista o seu patrimônio em apenas uma ação, diversifique a sua carteira, invista em mais ações, porque caso uma empresa falir, a outra empresa, o rendimento da outra empresa vai compensar a perda dessa empresa que falir. E algumas desvantagens é que você corre risco de perder dinheiro investindo em ações, você não tem nenhuma garantia do seu dinheiro, como alguns investimentos da renda fixa que tem a garantia do FGC, do Tesouro Nacional. Quando você investe em ações, você não tem onde recorrer caso você perca aquele dinheiro, mas é por isso que você tem que diversificar sua carteira, ter a sua reserva e investir da melhor forma, estudar empresas que têm alto potencial de crescimento. Outra desvantagem é que demanda um pouco mais de conhecimento para investir em ações. Você tem que conhecer um pouco da bolsa de valores. Você não vai chegar lá investindo em qualquer ação. Você tem que estudar a ação daquela empresa, estudar para ver se ela tem um potencial de crescimento. E também uma outra notícia ruim é que você pode encontrar dificuldades em vender a ação daquela empresa, a cota daquela empresa. Então, uma dica é que antes de você se tornar sócio de uma empresa na bolsa de valores, você olha o nível de negociação que aquela empresa tem na bolsa de valores. Mais um alerta é que você não vai encontrar dificuldade para vender ações de uma empresa, de todas as empresas da bolsa de valores. Existem empresas na bolsa de valores que têm um alto nível de negociação, já tem outras empresas que têm um baixo nível de negociação. É por isso que você vai olhar antes de você investir. Agora, a última coisa que você tem que saber antes de se tornar sócio de uma empresa é que quando você vende as suas ações, você tem que declarar e também pagar imposto. Por exemplo, imagina que você foi lá e comprou 30 mil reais em ações esse mês. E aí daqui 5 anos você vai lá e essas ações estão valendo 300 mil reais. Então você vai lá e vende aquelas ações. Então da onde você acha que a Receita Federal vai achar que você está tirando esse dinheiro? Então por isso que se você vender mais de 20 mil reais em ações em um mês, você precisa de pagar imposto. Abaixo disso, inferior a isso, você vender menos de 20 mil reais por mês em ações, você está isento de pagar esse imposto. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre declaração de ações e impostos, deixa aqui nos comentários. Para finalizar com uma notícia boa é que além de você investir em ações e se tornar sócio de uma empresa, além de você ganhar com a valorização dessas ações, você também pode alugar essas ações. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se deu para esclarecer um pouco mais como se tornar sócio de uma empresa com qualquer idade, como eu, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, um abraço e até o próximo vídeo.